Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim e espero que todos estejam muito animados para mais uma aula de matemática. Eu prometo que a aula de hoje vai ser muito rápida e muito divertida. Vamos lá? Como eu já havia conversado com vocês, a gente vai trabalhar o preenchimento do quadro numérico. Então, para a gente ter essa prática, para a gente conseguir entender a sequência em que os números se apresentam, a importância disso, a importância de você localizar o número. Então, eu quero que agora você preencha esse quadro numérico do 100 até o 199. Tudo bem? Faça isso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre números pares e números ímpares. O que são os números pares? São aqueles que formam grupos de 2 em 2 e não sobra nenhum elemento. Então pense comigo, toda vez que você tiver qualquer quantidade que precisa ser contada, que você precisa saber se é par ou ímpar, você vai agrupar, fazer grupos de dois elementos. Circula 2 elementos até o fim. Se sobrar algum elemento, é ímpar. Se não sobrar, é par. Então, continuando aí, os números ímpares são aqueles que, ao formarmos esses grupos de 2 em 2, ele vai sobrar um elemento. E aí, no exercício de baixo, visualmente, a gente vai conseguir ter uma melhor percepção do que são os números pares e os números ímpares. Vamos comigo? A gente vai colocar P para o número par e I para o número ímpar. Então, vamos lá. Então, nós temos que ver aí essas flores, os pirulitos, as maçãs e os bombons. Estão em quantidades pares ou em quantidades ímpares? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Circular as flores fazendo grupos de 2 em 2. Então, já pegue o seu lápis grafite e vamos juntos. Faça de 2 em 2 o círculo nas flores. E aí, o seu exercício vai ficar assim. Olha só. Então, eu circulei aí com o lápis vermelho para ficar bem fácil a visualização, de 2 em 2, e nós temos aí a sobra de um elemento. Nós temos uma flor que ficou sozinha. Então, este número é um número ímpar. Que número que é esse? Quantas flores nós temos aí? Vamos contar? 13. Então, 13 é um número ímpar. Agora eu quero que você faça a mesma coisa para os pirulitos, para as maçãs e para os bombons. E já adianto mais uma dica. Enquanto a gente está contando e fazendo esse tipo de exercício, é muito fácil a gente fazer grupos de 2 em 2 e ver se sobra ou não um elemento. Mas já imaginou se eu tivesse 135 flores? Ficar circulando tudo isso ia dar muito trabalho e ia demorar muito tempo. Então, o que eu quero que você entenda? Tem os números que serão pares e os números que serão ímpares. E aí, se a gente souber quais são esses números, qualquer outro número vai seguir a mesma sequência, vai seguir a mesma regra. Por exemplo, o número 1, ele é sozinho. Eu não consigo fazer grupo com ele, com nenhum outro número. Ele é sozinho. O número 1 é uma quantidade. Então, ele é um número ímpar. Consequentemente, o número 11 será ímpar. O número 21 será ímpar. O número 31 será ímpar. E assim por diante. E todo número que terminar com 1 vai ser ímpar. O número 2, eu consigo fazer juntar duas unidades? 2? Consigo. Então, o número 2, ele é par. Então, o número 12 é par. O número 22 é par. O número 32 é par. E assim, todos os números que terminarem com 2 serão pares. Não há necessidade de você ficar circulando. Se o número é muito grandão, você só olha para o último número, certo? Já o número 3... nós conseguimos agrupar 2, mas sobra 1. Então, o número 3 também é ímpar. E aí, todos os números que terminarem com 3 também serão ímpares. O número 4, você consegue formar, né? Você junta de 2 em 2 e não sobra nenhum elemento. Então, o número 4 também é par. E aí, todos os números que terminarem com 4. 54. 54 é par.
84. 84 é par, porque você vai se basear no último número, que no caso é o 4. O número 5 é ímpar, faz aí, ó. Você vai ver que sobra um elemento, é ímpar. O número 6 é par. O número 7 é ímpar. O número 8 é par. O número 9 é ímpar. E aí, o 10 é par. Então, guarde na sua cabeça números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. E aí, todos os números que terminarem com esses numerais serão ímpares também. E os números pares são 2, 4, 6, 8 e 10. E aí, no caso, o número que terminar com 0. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí essa dica. Faça certinho esse exercício circulando e aí se lembre, não dá para circular todas as quantidades. Se for uma quantidade muito alta, não precisa se preocupar. Olhe o último número e aí você vai saber se é par ou se é ímpar. Até aqui, tudo tranquilo? Vamos seguir. Agora, lá no seu livro de matemática, na página 94. Lá na página 94, nós temos números pares e ímpares. Forme uma dupla para realizar esta atividade. Não tem como a gente formar dupla. Então, você vai formar dupla comigo. Número 1, responda. O que vocês sabem sobre números pares e números ímpares? Vocês já ouviram falar sobre esses números? Ah, sim, nós acabamos de ouvir, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o número par é aquele que, quando agrupado, quando a gente junta de 2 em 2, o número par não sobra nenhum elemento sozinho. E o número ímpar, quando a gente junta de 2 em 2, sobra um elemento sozinho. Então, isso a gente já sabe. Vocês podem dar um exemplo de um número par? Vamos lembrar lá o que a gente acabou de falar? Exemplos de números pares. Número 2, número 4, número 6, número 8, número 10, né? E aí, todos os outros números que terminarem com 2, com 4, com 6, com 8 e com 0. 50 é par? Sim, 50 é par. Termina com 0. Então, é um número par. E um exemplo de número ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9. E aí, todos os outros números que também terminarem com esses numerais serão ímpares. Número 19 é um número ímpar. Tudo bem? Número 2 está dizendo assim: separem e organizem 10 tampinhas em grupos de 2 tampinhas para cada um. Faça um desenho dos agrupamentos de 2 tampinhas que vocês conseguirem formar. Então, vamos lá. Você vai ter 10 tampinhas e vai fazer grupos de 2 em 2. Então, faça aí. Não é necessário você ter as tampinhas. Claro que se você tiver, o exercício aí fala, né, que vocês precisarão de 30 tampinhas. Professor, eu não tenho. Não tem problema. A gente pode fazer por meio do desenho. Mas se você tiver as tampinhas, ótimo, porque fica mais visível para você, fica mais concreto. Então, desenhe de 2 em 2 tampinhas até formar 10. Faça isso. Quantos grupos com 2 tampinhas foram formados? Então, depois que você montar, você vai contar quantos grupinhos de 2 eu precisei desenhar. E aí, você vai responder aí na linha. E na letra C fala, das 10 tampinhas, sobrou alguma sem grupo? Essa pergunta a gente já consegue responder sem precisar olhar no desenho. Por quê, professora? Porque é de que número que eu estou falando? 10. Das 10 tampinhas. Então, se eu estou trabalhando com par e ímpar, eu já sei que 10 é um número par. Então, sobra alguma tampinha? Sobra alguma tampinha sozinha, sem grupo? Eu já sei que não. Tudo bem? Vamos lá. Número 3.
Agora, separem e organizem 12 tampinhas em grupos de 2 tampinhas. Então, agora é a mesma coisa. Você vai fazer grupinhos de 2 em 2 tampinhas até formar o número 12. E aí, nós temos as mesmas perguntas. Quantos grupos foram formados? Então, você faz aí e você conta e escreve aí. Foram formados tantos grupos. E dessas 12 tampinhas, sobrou alguma sem grupo? Se você percebeu o finalzinho desse número, você já vai saber responder a essa pergunta. Então, também não sobra, porque 12 é um número par. Tudo bem, crianças? Então, par e ímpar é um assunto delicioso e não é um assunto difícil. Se você perceber o que define o par e o ímpar, e se você decorar esses números, você vai saber decifrar qualquer tipo de número. Joia? Vamos seguindo então, pessoal. Agora a gente vai fazer a gente vai falar sobre um outro assunto, sobre pesquisa de referência. A gente vai analisar gráficos, a gente vai analisar tabelas, e isso é muito legal, pessoal. Então, olha só, este exercício está lá na página 54 do seu livro. Então, volte um pouquinho as páginas e localize lá na página 54. Pesquisa de preferência. Suco de fruta preferido. A professora Cristina fez uma pesquisa para saber qual era o suco de fruta preferido dos alunos do 3º ano. Ela fez a seguinte pergunta: qual é o seu suco de fruta preferido? Então, essa foi a pergunta. E aí, no exercício 1, a gente tem que ver as respostas que os alunos deram. Então, vamos analisar essa tabela. Não fiquem com medo. É muita informação. Não, tá simples. Olha só. Ela fez uma tabela, certo? Com a lista dos sucos preferidos dos alunos. Então, nós temos aí o nome do aluno e o suco que ele falou que gosta. Então, vamos lá, olha. A Mariana falou que gosta de uva, o Cláudio de morango, o César de laranja, a Amanda também gosta de morango e assim por diante. Então, são vários nomes que é referente à turma do 3º ano e as frutas que eles falaram que eles gostam, do suco que eles gostam. Então, até aí é para analisar a tabela. Então, a gente já analisou. Vimos que são os nomes dos alunos e os sucos que eles gostam. Agora, no exercício 2, está pedindo o seguinte: complete a tabela com o número de votos que cada suco recebeu. E aí nós temos uma outra tabela, nós temos uma tabela na horizontal, certo? E aí nós temos os tipos de sucos, vamos ler? Limão, morango, uva e laranja. Então, esses são os sucos. E aí nós vamos contar quantos votos o limão teve, o suco de limão teve. E aí o livro já traz a resposta: 6. Então, 6 alunos do 3º ano gostam do suco de limão. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que contar quantos alunos gostam do suco de morango. Então, você vai voltar lá na tabela, vai contar e vai colocar o número aí. E vai fazer a mesma coisa para o suco de uva e o suco de laranja. Conte quantos alunos gostam do suco de uva, coloque o número, e quantos alunos gostam do suco de laranja e coloque o número também. Tranquilo até aí, é uma pesquisa normal. Agora, no número 3, a gente vai fazer o gráfico. O gráfico com base nessas informações que a gente já adquiriu. Então, a gente viu a tabela com o nome de todos os alunos e o suco. Depois a gente fez uma outra tabela com a quantidade e agora a gente vai transformar essas informações neste gráfico, este gráfico vertical, né? Ele está em pé. Vamos entender o que é isso? Então ele tem um título: suco de fruta preferido pelos alunos do 3º ano. Esse é o título. Nós temos aqui na lateral os números dos alunos. Então foram 10, né? Até o número 10 a gente tem. E aí nós temos as frutas, né? O limão, o morango, a uva e a laranja. Escrito sabor, ou seja, nesta linha de baixo nós temos os sabores, né? Das frutas que fazem o suco. E aí você vai pintar a quantidade de quadrinhos referente à quantidade de respostas. Então a gente já sabe que o suco de limão 6 alunos preferiram. Então, você tem que pintar 6 quadrinhos. E é muito importante, pessoal, que você pinte esse gráfico de baixo
para cima. Às vezes eu observo, assim, em alguns roteiros que eu pego, né? Vem o gráfico pintado de cima para baixo. Mas é muito importante que você pinte de baixo para cima. Tudo bem? Então, no limão você vai pintar 6 quadrinhos. Pinte aí 6 quadrinhos, que é referente à quantidade de crianças que tem a preferência por este suco. E aí você vai fazer a mesma coisa no suco de morango, no suco de uva e no suco de laranja. Então, não tem segredo. Às vezes a gente acha que interpretar gráficos, interpretar tabela é muito difícil. Mas não, a gente precisa entender as informações que constam nele. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Agora a gente vai para as respostas dessas questões lá na página 55. Quantos sabores de suco foram escolhidos pela turma? Então, essa pergunta tá fácil porque a gente tá vendo no gráfico ali o que a gente tem. A gente tem o limão, a gente tem o morango, a uva e a laranja. Então, são quatro sabores de suco que foram escolhidos. Qual foi o suco preferido pelos alunos do terceiro ano? Então, tem um que foi mais votado. Sempre tem. Então, teve um sabor que teve o maior número de votos. E é ele que você vai colocar aí. Aí, olha a dica. O suco de morango recebeu o maior número de votos. Ou seja, o suco de morango apresentou a maior frequência nessa pesquisa. Então, aí já está mais do que respondido, né? O suco preferido foi o suco de morango. Letra C. Quantas crianças votaram no suco de uva? Então, vai lá, conta quantos quadrinhos você pintou, quantos quadradinhos você pintou. Conta e coloque aí. Qual foi o suco com a maior frequência? Ou seja, qual foi o suco com a maior frequência, com o maior número ali de votos, certo? Isso daí a gente também, com a menor frequência, né? Com a maior foi o suco de morango e com a menor, qual foi o menos votado? Então, quando ele fala de maior frequência e menor frequência, é a preferência mesmo. Qual foi o mais preferido? Morango. Qual foi o menos preferido? O menos votado, o com menor frequência, ok? E letra E, quantas crianças participaram dessa pesquisa? Isso é muito interessante, pessoal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entender que cada criança votou uma única vez. Então, vamos supor, eu perguntei para Mariana, qual é o seu suco preferido? E ela disse tal fruta. Então, cada aluno votou uma única vez. Então, você pode pegar os alunos que votaram no suco de limão, somar com os alunos que votaram no suco de morango, somar com os alunos que votaram no suco de uva e somar com os alunos que votaram no suco de laranja. Então, você vai fazendo essa soma bem devagarzinho, vai somando um por um. Se você preferir, você também pode voltar lá na página 54, no exercício 1, e contar nome por nome. Então, aqui eu vou deixar uma dica especial. Tenta fazer a continha, a adição, faça a adição, obtenha o resultado e depois você vai lá na página 54, conta os nomes e vê se você acertou. Tire a prova se a sua continha foi acertada. Tudo bem? Muito bem. Então é isso, pessoal. Eu disse que a nossa aula seria bem prática e bem rápida. Se você quiser, faça uma pesquisa aí na sua casa. Qual é o suco que eles gostam, ou qual é o programa de televisão, qual é o filme, enfim. E aí você pode também construir no seu caderno de classe uma tabela como essa, com esses dados. Você pode fazer um gráfico e aí você fica com o seu conhecimento ainda mais aflorado. Tudo bem? Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, mande um recadinho para sua professora. Um beijo e até a próxima!